Bom dia. Então, estamos iniciando mais uma semana, estamos iniciando mais um conteúdo. Conteúdo que nós iremos estudar é um conteúdo de fácil entendimento, fácil assimilação. Com certeza vocês não terão dificuldade. Acompanhe as explicações, acompanhe as atividades, tirem dúvidas, façam perguntas sempre que aparecerem as dúvidas de vocês. Então, eu vou começar o nosso momento hoje pedindo que vocês tenham em mãos a gramática de vocês. Não esqueçam da gramática, ela é importante nessa aula de hoje. E eu vou pedir também, só um minutinho aqui, para eu pegar o material das aulas de hoje. E eu vou iniciar exatamente lendo aqui um poema do Ulisses Tavares, onde aqui você vai contemplar tanto o conteúdo vocativo como o conteúdo aposto. O nome do poema é Realidade, diz o seguinte: existe, sim, menina, tudo. Disco voador, oitavo sentido, utopia, pedra filosofal, feng shui, astrologia, cromoterapia, bobagens que surgem do nada. Mas existirá coração em cada corpo? Sim, não. NDA? Então, aposto é o termo da oração que se junta a um substantivo, a um pronome ou a uma oração para explicá-lo, resumi-lo ou identificá-lo. Então, o aposto, ele tem uma função sintática, assim como todo e qualquer termo sintático. Ele tem uma função de resumir, de identificar, de esclarecer, de explicar um termo da oração. Você perceba que o aposto ele é um termo acessório, assim também como o vocativo. Então, é um termo que eu não preciso desse termo, ele não é essencial na oração. Eu posso retirá-lo e a minha oração continuará tendo sentido. Então, a morfossintaxe do aposto, ele pode ser representado por substantivo, pronome ou uma oração. Exemplo: as sandálias, o vestido, a bolsa, tudo já estava previamente separado. Então, o tudo aqui é o aposto dessa oração. Ele se refere às sandálias, o vestido e a bolsa. Então, aqui ele resume os termos que já foram citados anteriormente. O aposto, na maioria dos casos, é precedido por uma pausa, uma parada, marcada por vírgula, mas também pode ser marcada por dois pontos, parênteses ou travessões. Então, não esqueçam dessas pontuações, porque a partir delas você pode localizar, identificar o aposto. Então, nós temos aqui algumas orações em que contemplam e exemplificam o aposto na oração. Então, Monteiro Lobato, o criador do sítio do Pica-Pau Amarelo, nasceu em Taubaté. Então, o criador do sítio do Pica-Pau Amarelo, essa é a informação, essa é a identificação, o resumo do termo que já foi citado anteriormente, nesse caso, Monteiro Lobato. Então, eu chamo de aposto esse termo que tem como função sintática esclarecer, informar, resumir, identificar um termo que já foi citado anteriormente. Próxima oração diz: o descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, conheceu muitas terras. Então, Pedro Álvares Cabral é o termo que explica, que resume, que identifica, que informa algo a respeito do termo já citado anteriormente, que foi
o descobridor do Brasil. A próxima oração, o professor disse apenas isto: todos terão falta. Então, esse termo destacado é o vocativo, é o termo que esclarece, que informa aquilo que já foi citado anteriormente. O próximo exemplo diz: a Vanessa tem 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Então, a informação que eu tenho a respeito dos 3 filhos de Vanessa é que são 2 meninos e uma menina, ó, 3 filhos. Então, aqui, ó, é o aposto, é esse termo sintático que tem como função identificar, resumir, esclarecer, informar algo a respeito de um termo que já foi citado na oração. Esses versos de Álvares de Azevedo diz o seguinte: junto do leito, meus poetas dormem. O Dante, a Bíblia, Shakespeare e Byron. Na mesa, confundidos, junto deles, meu velho candeeiro se espreguiça e parece pedir a formatura. Então, esse termo destacado aqui, o Dante, a Bíblia, Shakespeare e Byron, é o aposto dessa oração. É o termo que explica, que resume, que identifica os poetas. Quais são os poetas que dormem? Então, são esses aqui, ó. Então, aqui eu chamo de aposto. Outros exemplos conhecidos de aposto, nós temos aqui, ó, H, o horrível. Horrível é o aposto. Se refere a H. Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas é o aposto. Se refere a quem? A Batman. Conan, o Bárbaro. O Bárbaro é o aposto. É esse termo que explica, que resume, que identifica, que acrescenta uma informação ao que já foi citado anteriormente. Nesse caso, Conan. O Mowgli, o menino lobo. Então, o menino lobo é o aposto, porque está se referindo ao termo já citado anteriormente, Mowgli. E agora nós vamos falar um pouco sobre vocativo. O vocativo é o termo da oração por meio do qual chamamos ou interpelamos nosso locutor, real ou imaginário. Imagina que você precisa chamar algo, chamar alguém, chamar algum animal, alguma pessoa. Então, você vai usar esse termo sintático que tem como função interpelar, chamar, evocar. É o termo chamado vocativo, que pode aparecer isolado por vírgulas ou seguido por ponto de exclamação. E, em alguns casos, pode vir precedido por interjeição, como, por exemplo, ó. Então, não esqueçam dessas informações, porque vai facilitar a identificação, a localização do vocativo. Perceba que tanto o aposto como o vocativo estão atrelados a alguma pontuação. Isso é importante para que você possa identificar e diferenciar o aposto do vocativo. Então, enquanto o aposto ele tem intercalado por vírgulas, travessões, 2 pontos, parênteses, o vocativo está mais restrito aqui à questão da vírgula e, em alguns casos, a interjeição ó e também exclamação. Então, fiquem atentos e prestem atenção a essas informações, porque elas são importantes para você identificar, localizar e diferenciar o aposto do vocativo. Então, temos agora alguns exemplos, algumas orações em que vamos identificar esse vocativo. Ó, meu amor, não me deixe só.
Olha, meu amor é o vocativo, é a quem eu me refiro, é a forma como eu interpelo, como eu chamo, como eu evoco. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sangrenta na mão? Então, cavaleiro das armas escuras é o vocativo, é o termo que foi evocado, chamado, interpelado. Próxima oração. E agora, Maria? O que vou fazer? Maria é o termo que eu interpelo, que eu chamo, que eu evoco. Então, é o vocativo. Beto, não chute agora. Beto é o termo a qual eu me refiro. Eu interpelo, eu evoco. Logo, é o vocativo. Então, os nossos nomes são vocativos. Todas as vezes que alguém chama, o seu nome está evocando, está interpelando, está chamando você. Tá? Então, o meu nome, o seu nome são vocativos. Alguns outros exemplos de vocativo. Mãe, ei, traz a toalha. Cala a boca, Galvão. Gente, ele só pode ser criado pelo avô. Então, ó, mãe é o vocativo, Galvão é o vocativo e aqui gente é o vocativo. Então, gente, esses são os dois assuntos que nós iniciamos aqui, nossa outra parte aqui desse bimestre. Esses assuntos, com certeza, serão os assuntos da próxima prova de vocês, da próxima avaliação. Então, fiquem atentos a essas informações. E a nossa atividade de hoje, sobre o conteúdo aposto e vocativo, ele se encontra na gramática, tá? Por isso que eu disse para vocês ficarem atentos, porque a atividade de vocês dessa semana está na gramática. Na página 107, você vai ter o assunto aposto e sucessivamente as atividades. A partir da página 115, você vai ter o assunto vocativo e sucessivamente você vai ter as páginas que se referem a esse, as páginas das atividades que se referem a esse assunto. Então, Bruno, Driele, Emily, Iago Lucas, Iago Mateus, João Pedro Silva, João Pedro Plácido, Judson, Caio, Lara Rayane, Luiz Eduardo, Maria Cecília, Maria Fernanda, Maria Júlia, Maria Luísa, Mariana, Matheus Henrique, Raione, Nelson, Pedro, Raíza e Tiago. Acompanhem as explicações, respondam às atividades e enviem também essas atividades. Que vocês se encontrem com saúde, que vocês se encontrem dispostos a continuar os estudos de vocês, mesmo que seja dessa forma, tá, gente? Mesmo que seja de forma remota, mas nós não estamos desistindo do ensino, da aprendizagem, nós não estamos desistindo da nossa profissão, que é levar o nosso conhecimento. Então, tenham um bom dia e bons estudos e boa tarefa para vocês. Eu espero que vocês realmente consigam assimilar, consigam compreender esses assuntos que foram explicados hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem se dirigir e perguntar à professora. Então, só para a gente encerrar, eu vou compartilhar com vocês mais esse exemplo aqui, que a gente falou sobre vocativo e sobre aposto.
Então, mãe, consegui um papel na peça. Eu coloco sempre tirinhas nas provas de vocês, peço para vocês localizarem o termo em evidência, ou então para que você indique qual é a função sintática do termo destacado. Então, atentem para esse tipo de questão, atentem para as tirinhas. Nessa aqui, por exemplo, mãe, consegui um papel na peça da escola. Eu tenho até uma fala. Que beleza, Calvin. E um grande papel dramático. Meu personagem vai levar todo mundo às lágrimas no fim do segundo ato. Qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos de alimentos. Eu faço a cebola. Então, se eu pedir para você localizar no primeiro quadrinho o vocativo que está contido aí nessa tirinha, qual seria o vocativo que você iria localizar? Então, vocativo é quem eu chamo, é quem eu interpelo, quem eu evoco. Nesse caso aí, quem está sendo chamado é mãe. Mãe, consegui um papel na peça da escola. Percebam também a presença da vírgula após o vocativo. O vocativo sempre é isolado por vírgula. Então, sempre após o vocativo vem uma vírgula. E a próxima tirinha, Hamlet. Quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Então, qual seria no primeiro quadrinho o vocativo dessa oração? Hamlet. Percebam que após o vocativo eu tenho a presença da vírgula. E no segundo quadrinho, qual seria o vocativo? Papai. Quem são essas pessoas, papai? Ou então se eu perguntasse, papai, quem são essas pessoas? Então, papai, vírgula, quem são essas pessoas? Percebam que o vocativo ele pode estar no meio, no começo, no meio e no fim de uma oração, tá bom? Então, a ideia de chamar é de evocar. Então, eu encerro esse momento de hoje, desejando uma boa semana, uma semana de estudos, uma semana de exposição, de saúde e de alegria nos nossos corações, gente. Abraços virtuais para vocês, tá bom? Até mais.